Ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de fracasso. Você conhece alguém que tenha pensado em fazer qualquer coisa na vida com o intuito de aquilo que ele ia fazer não dar certo? Você, acho que eu vou comprar essa casa aqui, porque não vai dar certo a compra. Eu vou perder dinheiro. Vou perder a entrada que eu dei. Ou um negócio novo que você quer iniciar. A pessoa pensa em iniciar aquilo, pensando, bom, eu vou iniciar esse negócio porque eu fiz uma pesquisa de mercado e tem tudo para não ir para frente. Ninguém faz isso. Ninguém começa nada, ninguém realiza nada, ninguém faz nada pensando em fracassar, com a expectativa de que aquilo não dê certo. Nossos relacionamentos, ninguém casa pensando que o seu casamento, tomara que o meu casamento não dê certo. Todo mundo casa esperando que o casamento dê certo, embora muitas vezes não dê, mas ninguém casa dizendo, eu vou casar porque certamente não vai dar certo esse negócio e depois nós vamos ter que divorciar. Ninguém pensa nisso, embora muitas vezes isso aconteça. Nós não nos damos bem com fracasso. Fracasso é um dos maiores medos que nós enfrentamos. Um dos maiores medos da nossa vida, um dos maiores medos da vida humana é o fracasso. E por isso mesmo ele é um dos sentimentos mais poderosos para nos imobilizar. O fracasso, essa percepção, esse pensamento a respeito do fracasso, né? Esse sentimento em relação ao fracasso, é extremamente poderoso para fazer com que a nossa vida se estanque, para fazer com que a nossa vida não vá para frente. Eu conheço muitas pessoas que nunca realizam nada, porque elas têm medo de fracassarem. Elas nunca realizam nada, porque elas têm medo de não dar certo, em todas as áreas. Eu treinei karatê, por exemplo, por muitos anos, e eu me lembro que tinha uma pessoa, na época que eu treinava, que eu era jovem e treinava, lá em Ribeirão Preto, que ele era faixa branca, ou faixa amarela ele era, eu acho. E ele nunca saiu da faixa amarela. Ele só fez um exame, da branca para amarela. E depois ele nunca mais fez nenhum exame. Porque ele tinha medo de reprovar. E o sensei falava para ele, mas você tá bom, excelente, né, e tal, você vai passar. Mas ele tinha medo. Ele travava, ele tinha tanto medo que na hora do exame ele travava. Nós temos muitas pessoas assim, que têm medo de fracassar, e o medo faz com que então a gente fique imobilizado. Isso acontece muitas e muitas vezes em áreas as mais diversas da nossa vida. Isso é algo que pode acontecer, por exemplo, inclusive nos nossos próprios negócios, não é? Às vezes algumas pessoas estão envolvidas com um negócio e o seu negócio poderia de repente ser até maior do que é, mas a pessoa tem medo, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de investir, ela tem medo de encarar. Então ela não vai para frente, ela não sai daquela realidade da qual ela já está vivendo. Isso pode acontecer inclusive com a própria igreja. Muitas vezes, como igreja, como comunidade, a gente fica parado porque a gente tem medo de avançar. A gente olha os desafios que estão diante de nós e a gente diz assim, não, a gente é muito arriscado, nós não vamos dar conta. Nós, seres humanos, temos a tendência de preferir a nossa zona de segurança. Nós nos adequamos rapidamente à nossa zona de conforto. Nós preferimos isso ao risco. Essa é a realidade. E sabe, a gente argumenta, nós usamos argumentos. Eu vou colocar aqui alguns argumentos que nós usamos para você. Nós usamos argumentos que até mesmo parecem plausíveis,
Por exemplo, a gente diz assim, nós precisamos ser prudentes. O apressado come cru. Conhece esse ditado? Já usou isso? Não, a gente precisa de prudência, a gente precisa ser prudente. O apressado come cru. A gente não pode sair aí arriscando. Outro argumento, outro que nós usamos. Olha, quem tudo quer, tudo perde, hein? Tá bom, você vai querer mais do que aquilo que você já tem? Tá bom, vai perder. Quem tudo quer, tudo perde. Outro argumento, nós precisamos esperar a melhor oportunidade para fazermos isso. Parece bem sábio, né? Não, nós temos que fazer, mas a gente precisa esperar a melhor oportunidade para fazer. E assim por diante. Mas sabe, a verdade é que se nós formos esperar que todas as situações, todas as circunstâncias da vida estejam adequadas para a gente fazer alguma coisa, nós nunca vamos fazer nada. Essa é a verdade. Não existe esse negócio. Não existe essa realidade de que tudo vai estar bem, tudo vai estar acertado, tudo vai estar redondinho, para que então a gente possa fazer alguma coisa. Quando a gente pensa assim, na verdade a gente acaba sem fazer nada. Agora, por favor, não me entenda mal, porque talvez você olhe aqui e aí as suas crenças limitantes já começam a trabalhar para se defender daquilo que eu estou falando. E aí você já vai começar a racionalizar dizendo assim, não, a gente precisa ser prudente. Eu não estou fazendo essas coisas. Eu simplesmente sou uma pessoa prudente. Eu não estou argumentando em prol da imprudência. Na verdade, as Escrituras, a Bíblia, ela fala muito de prudência. Mas a questão é que a prudência, conforme revelada na Bíblia, ela tem a ver com... ela não tem a ver com nossas condições, com nós termos condições ideais para fazermos as coisas. Não é essa dinâmica de prudência na Bíblia. A dinâmica de prudência na Bíblia tem a ver com nós termos a fé adequada, a fé correta. Não os ambientes, não as circunstâncias, mas a fé. Se nós realmente temos fé e se realmente a fé que temos, ela está apontada e direcionada para a pessoa correta, que é a pessoa de Deus. Geralmente, o medo de nós fracassarmos está diretamente ligado com essa questão das nossas crenças limitantes, não é? Com essa perspectiva que a gente tem de olhar para realidades e dizer, não, eu não dou conta de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu fiz isso assim, o que aconteceu, o resultado disso foi isso. Então, agora eu não faço mais porque a minha crença limitante faz com que eu continue achando que se eu fizer, o resultado vai ser o mesmo. Então, isso está relacionado a essa dimensão da perspectiva da fé. É claro que a gente precisa de sabedoria, é claro que a gente precisa de um plano elaborado adequadamente para promovermos as nossas ações, para que a gente possa se arriscar. Mas mesmo assim, mesmo esses itens, ok? Um plano adequado, a sabedoria, para que a gente possa agir, esses itens, eles só entram em cena de verdade quando nós tomamos um passo de fé. Falar que nós estamos sendo prudentes, e essa prudência da gente nunca nos leva à ação, na verdade é medo. Na verdade é medo. O que você está chamando de prudência, o nome certo disso é medo. Você tem medo de falhar, você tem medo de fracassar. Nós temos medo disso. Nós precisamos entender que está tudo bem não estarmos bem por conta dos nossos fracassos. Por conta de alguns fracassos que muitas vezes a gente experimenta na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode nos acolher nos nossos fracassos. Deus pode nos acolher nos nossos fracassos. Às vezes nós temos uma visão de Deus que é muito parecida conosco mesmo. Nós não gostamos de pessoas fracassadas. E nós queremos distância de pessoas fracassadas. Nós apontamos o dedo para pessoas fracassadas.
A gente quer arrumar argumentos e justificativas para aqueles que fracassam. E aí a gente transfere isso para Deus. A gente acha que Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente acha que Deus fica olhando para a gente e se a gente não der conta, então Ele vai apontar o dedo para a gente e vai dizer, está vendo? Você não fez do jeito que devia ter feito. Olha aí, olha o que aconteceu. Mas Deus não é assim, ok? Eu quero olhar com você um texto. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou dar uma geral nesse texto do capítulo 12, versos 1 a 25. De 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Os textos principais que eu vou trabalhar, nós vamos projetar aqui, ok? Mas se você tiver com a sua Bíblia, abra ela lá, porque assim você pode olhar outras coisas também comigo aí. Essa parte do texto de 2 Samuel fala-nos a respeito de um momento na vida de um homem que foi rei na nação de Israel. O seu nome era Davi, ok? Quantos aqui já ouviram falar de Davi? Não é o Davi, aquele vizinho seu, é o Davi da Bíblia. Quantos ouviram falar já de Davi? Ok, pelo menos assistiram a novela Rei Davi, né? Lá na Record, ok? Que tem umas coisas lá meio erradas, mas tudo bem. Você fica pelo menos sabendo quem é Davi. Ok, Davi foi ele era um dos filhos de um homem chamado Jessé. Fazer um resumo rapidamente da vida dele. Ele era o mais novo da família, ele cuidava das ovelhas do pai, e cuidando das ovelhas do pai, ele começou a desenvolver uma vida de profunda intimidade com Deus. Então ele compunha, canções enquanto ele estava ali, tocava uma harpa, mas ele também aprendeu a defender as ovelhas, Então às vezes vinha um lobo, um urso, um leão para pegar a ovelha e ele matava o bicho. Então ele foi se desenvolvendo assim. E aí Deus escolheu Davi. Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, e ele escolheu Davi para reinar sobre a nação de Israel, ok? Eu estou fazendo um resumo bem grande, tá certo? Davi, ele é um cara corajoso, ele mata um gigante, chamado Golias. Acho que a maioria das pessoas conhecem ele por aí, Passa um bom tempo, e ele se torna então, quando ele tem cerca de mais ou menos uns 30 anos de idade, ele se torna rei em Israel. E Davi começa a reinar em Israel, e o seu reinado é um reinado de sucesso. Ele começa a reinar e Israel começa a conquistar as nações ao redor. As nações ao redor começam a ficar com medo de Israel, porque tinha um rei guerreiro na frente deles. Davi era bom também de negociações e tudo mais. Israel começa a crescer, começa a prosperar, o país começa a prosperar. Mas eles ainda viviam dentro de um contexto de muitas batalhas, muitas guerras. E aí no capítulo 12 nós encontramos já Davi numa fase do reinado dele, em que as coisas estão estabelecidas, sabe? Ele já está no segundo mandato, sabe? Primeiro mandato você estabelece, segundo mandato, Segundo mandato o cara começa já a ficar meio folgado, não é? Porque ganhou o primeiro mandato, aí foi reeleito de novo, aí no segundo já começa a ficar meio folgado. Davi está nessa fase de segundo mandato. Ele já estabeleceu o governo, ele já mostrou que Israel é forte, é poderosa. Aí o que acontece no capítulo 12? Era um período que eles estavam em guerras. E tinha um determinado momento dessas batalhas que o próprio rei deveria ir para a guerra liderando seus exércitos, para dar uma moral para o exército, Ele ia levar, na verdade o rei quase nem lutava, Ele deixava a cabaninha dele lá, ficava sentado lá, dava instruções e tal. Na hora da conquista final, ele ia lá na frente do exército, e aí era ele que conquistava, Então, foi o rei que conquistou. Ok? Mas Davi, ele está tão seguro de si, que o que acontece? Quando você vê o capítulo 12, o início do capítulo 11, Davi diz assim, o texto diz assim, que Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas acerca de Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então veja, Davi permaneceu em Jerusalém. Por quê? Segundo mandato. Já não está mais naquele negócio, beleza, já está tudo estabelecido, o governo é nosso, e etc. E aí ele fica ali. Ao invés dele ir para a batalha, porque era o ano, o texto começa dizendo assim, na primavera é a época em que os reis saíam para a guerra. Ele devia ter saído, mas ele ficou. E ele ficou no palácio, e o Joabe foi para a guerra, ele dormiu até mais tarde, aí acordou, deu aquela espreguiçada, foi para o terraço, aí do terraço deu uma espiada na casa da vizinha, aí viu a vizinha tomando banho.
e se interessou por ela. E mandou chamar os seus servos e disse: quem que é aquela mulher que mora ali? Ele falou: chama Batseba. É esposa do seu servo Urias. Urias era um dos 30 valentes de Davi. Você sabe quem que eram os 30 valentes de Davi? Você pensa em Stallone, Schwarzenegger, essa turma aí que bota fogo nas coisas, tudo, derruba sozinho, ganha nos exércitos, tudo. Esses eram os 30 valentes de Davi. Os 30 caras ali, eles eram aqueles que não tinha conversa, terminava todo mundo. Dos 30 valentes de Davi, por exemplo, vários deles mataram gigantes, como Davi matou Golias. Então Urias era um desses 30 valentes, ele era da guarda pessoal de Davi. Ele não era do exército lá, ele era da guarda pessoal do rei. E aí ele fala: é Batseba, esposa do teu servo Urias. E aí o Davi diz: traga aqui. E ela foi, e o Davi foi para a cama com ela. O texto bíblico diz que ela tinha acabado o seu processo de menstruação, e ela fica grávida. E aí Davi fica sabendo que ela está grávida, e Davi manda trazer o Urias do campo de batalha. Ele já estava tempo lá, porque a expectativa dele era que Urias voltando, ele tivesse um relacionamento com Batseba, e aí ficasse parecendo que o filho que Davi havia feito em Batseba era de Urias. Então Davi está montando, né? Aí a gente olha hoje, aí, os políticos de hoje, a gente fala assim: mas as coisas vêm de antigamente, né? A turma é tudo, né? Monta as falcatruas, aquelas coisas. E Urias vem, e Urias é muito fiel. Ele é muito fiel. E aí o Davi traz o cara resolve dormir com os guardas do palácio, que estavam de guarda lá, de plantão no palácio, ao invés de ir para casa. O Davi fica sabendo que ele dormiu lá, e fala: não, fica mais um dia aqui, né? Depois você vai. Aí faz um banquete para o cara, tirou aqueles vinhos bons da adega, sabe aqueles que ficam guardados, né? A gente deixa guardado, assim, só para ocasião especial. Tirou, deu para o cara, ele tomou todas. O texto diz que ele ficou embriagado, e o Davi falou: agora vai. Né? Porque embriagou, então agora não tem, né? Não vai estar muito no controle. Mas o Urias era... Aí ele sai de novo e dorme com os guardas. Aí Davi é informado. O que Davi faz? Ele escreve uma sentença de morte para Urias. Uma carta para Joabe. Pensa nisso, gente. Bota na mão de Urias. E fala para ele: entrega para Joabe. Urias mal sabia que estava levando a pena de morte dele na mão. E ele leva e entrega, e aí o Joabe segue as instruções de Davi e morre. Esse é o contexto para a gente chegar no capítulo 12. Quando a gente chega no capítulo 12, nós encontramos então o Davi, melhor dizendo, obrigado meu irmão, hoje eu vou precisar mesmo. O Davi sendo visitado por um profeta. Esse negócio não é bom, viu, gente? Quando o profeta te visita, o negócio não é muito bom, não. E o Natan foi lá visitar o Davi. E ele chegou para Davi, e ele conta uma história para Davi. Porque Davi era lembra? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa justa, que queria que as coisas fossem feitas da maneira correta, de maneira certa. E aí ele chega lá e ele conta para o rei uma história. Ele fala assim: tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre, um servo dele que era pobre, tinha uma ovelhinha só. Como ele só tinha uma ovelhinha, ele gostava tanto da ovelhinha, que ele criava a ovelhinha como se fosse um cachorrinho. Né? Dentro de casa tinha caminha, né, e tal, dormia ao pé da cama, aquele negócio. As crianças iam comer, botava lá a ovelhinha, ficava do lado, comia junto, né, e tal, abraçava a ovelhinha, beijava a ovelhinha, etc. Aí chegou um visitante na casa do homem rico, do rei, senhor rico, poderoso. E ele falou assim: eu não gosto muito desse cara que está me visitando aqui não vou matar uma ovelha minha para ele não. Pegou a ovelhinha do cara, que só tinha uma, e matou a ovelhinha, para dar para o visitante comer. Quando ele diz isso, o Davi fala: mas quem que foi esse sujeito? Onde já se viu isso? Esse cara tem que morrer, e ainda tem que pegar as ovelhas do cara e dar para o outro. O Davi ficou macho, ele ficou bravo, bananá. E aí ele deu a dura em todo mundo. Falou: onde esse cara? Esse cara não é do meu reino não, né? E aí o Natan vira para ele e fala: você é o cara. Eu? Eu? Que isso, Natan? É você o cara.
porque assim diz o Senhor. E aí ele diz para ele: você pegou a mulher do seu servo Urias, deitou com ela, a engravidou, não obstante é isso, você mandou matar Urias, para que você não assumisse a responsabilidade, E quando Davi ouve essa informação de Natã, ele diz assim: pequei contra o Senhor. Verso 13, capítulo 12, verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Veja, esse é um texto interessante porque ele é um texto que mostra um momento na vida de uma pessoa que levava a vida com Deus a sério, ok? Que era muito bem sucedido, mas que teve um momento de fracasso na sua vida. E não obstante a seu fracasso, nós vemos Davi tocando a sua vida adiante. Ele toca a vida adiante, sabe por quê? Ele diz assim: pequei contra o Senhor. Aí vem umas consequências com relação a isso, mas se você continuar vendo o texto, lendo o texto, você vai ver que ele tem outro filho com a Batseba, que ele se casa com Batseba, e que ele leva a vida dele para frente, ele leva a vida dele adiante. O que a gente pode aprender com isso em relação aos nossos fracassos? A primeira coisa que a gente aprende com Davi é não acolher o fracasso como uma norma para a nossa vida. Não acolha o fracasso. Todos nós fracassamos, todos nós falhamos em algum momento, ok? Se eu perguntar aqui quem já fracassou, tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, ok? Não importa em que área, todos nós fracassamos. Se você acha que você nunca fracassou em nada, eu vou dizer que você fracassou pelo menos com Deus. Pelo menos em relação a Deus. As Escrituras nos dizem que ninguém é justo diante de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, olha só, versos 15 a 17 diz: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Isso não é interessante? Davi, ele acabou de receber a visita do profeta Natã, que traz para ele uma palavra dura, como consequência do seu fracasso. Isso acabou de acontecer. Aí o que Davi faz? Qual é a atitude dele? Não obstante a ele ter ouvido uma palavra dura do profeta, que vem de Deus, dizendo: assim diz o Senhor está dizendo que o que você fez está errado, você fracassou diante dele. Isso vai trazer consequências para a sua vida. Não obstante a isso, o que nós encontramos logo em seguida é Davi se colocando em oração diante de Deus e jejuando pelo seu filho. Porque quando ele diz assim: pequei contra o Senhor, Natã, você tem que entender que no contexto do Antigo Testamento, um pecado como esse de Davi era sentenciado de morte, ok? Porque não é só a questão do adultério. Davi mandou matar o marido. Então Davi tinha assassinado, mas não é uma morte de guerra, ok? Ele tinha assassinado Urias. A pena de morte em Israel, a pena para esse crime em Israel era a morte, era uma pena de morte. Então Davi deveria ter morrido apedrejado. Quando ele diz assim: pequei contra o Senhor, Natã diz para ele: mas o Senhor perdoou o seu pecado, por isso você não morrerá. Mas o filho que te vai nascer, vai morrer. Ele não vai viver. Ele vai morrer. Agora veja, Natã está dizendo que o Senhor disse isso. E aí o que Davi faz? Davi vai orar. Davi vai jejuar e vai orar.
Davi, ele não olha para o seu fracasso e ele diz assim: nossa, olha só o que eu fiz, que besteira. Olha, Deus já disse, Deus vai agir assim, Ele já sentenciou o que Ele vai fazer, não tenho mais nada a fazer. Sentou ali e ficou se lamentando, lamuriando da sua vida. Não, o seu jejum, a sua oração, a sua queda, o seu quedar-se em terra, o seu prostrar-se em terra, não era diante do seu fracasso, mas era diante de Deus. Ele olha para a realidade do seu fracasso, mas ele olha isso diante de Deus, e ele vai ao Senhor. Essa postura de Davi nos mostra que, se nós conhecemos a Deus, nós não devemos ficar sentados diante do nosso fracasso. Se nós conhecemos a Deus e nós fracassamos, nós falhamos, nós não devemos ficar sentados diante do nosso fracasso. A gente não deve ficar sentado olhando, dizendo: olha o que eu fiz, olha que besteira que eu fiz, e agora as coisas não vão mais mudar na minha vida. Não é isso que Davi nos ensina, não é assim que Davi age. Por quê? Porque Davi conhece a Deus. E se você conhece o mesmo Deus que Davi conhece, essa tem que ser a mesma postura que nós tomamos. Que o fracasso não deve ser tomado como norma para a nossa vida. Uma coisa é fracassar, outra coisa é tornar o pecado a norma, o fracasso a norma da nossa vida. Muitas vezes, quando nós falhamos, nós acabamos sendo derrotados porque nós passamos a definir a nossa vida pela nossa falha. Nós passamos a definir a nossa vida pelo fracasso que nós tivemos. Então veja, o que nos derrota não é o fracasso. O que nos derrota é que nós passamos a definir a vida por aquilo que aconteceu. Seja lá em que área for. Nós ficamos imobilizados achando que não tem mais jeito, ou que não adianta tentar porque nós vamos fracassar novamente. Seja esse fracasso numa dimensão dos negócios, seja numa dimensão dos relacionamentos, no casamento, na criação de filhos, nós precisamos entender que o Evangelho, escute bem isso, nós precisamos entender que o Evangelho não é um antídoto contra o nosso fracasso. O Evangelho, crer que Deus entrou na nossa história, na pessoa de Jesus, viveu uma vida perfeita, que Ele não fracassou, morreu numa cruz, ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele nos dá da vida de Deus. Não é uma garantia contra os nossos fracassos. Mas o Evangelho é a garantia de que o fracasso não é mais a norma da nossa vida. O fracasso não é mais a norma da nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que conquistou a vitória. Veja só esse texto do Evangelho, da Epístola de João, escrito por João, na sua primeira carta. O texto diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Essas coisas é o que ele escreveu antes, no capítulo 1. Okay? O que ele escreveu no capítulo 1 é que se nós andarmos nas trevas, nós somos mentirosos. Se nós amarmos os irmãos, não amarmos os irmãos, nós somos mentirosos. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós temos que buscar a Deus, andar com Ele, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar, e etc, etc. E ele vai falando essas coisas todas. Aí quando ele começa o capítulo 2, ele começa enfaticamente assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. E aí ele diz assim: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Propiciação significa pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Eu quero destacar duas coisas aqui, nessa fala de João. A primeira, preste atenção que ele diz assim: eu vos escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Se, então há uma possibilidade da gente fracassar. Há uma possibilidade da gente falhar. Porque tem um se aqui, tem uma condicional aqui. Se, porventura, alguém falhar, se porventura alguém pecar. Mas eu quero que você preste atenção que a preposição que você tem aí é uma condicional.
não é uma preposição temporal. Ok? Temporal é quando, né? Temporal pressupõe que isso vai acontecer. Quando isso acontecer. Agora, a condicional, não. A condicional não pressupõe que vai acontecer. A condicional te dá uma alternativa a se acontecer. É para ser assim. Se acontecer de não ser, você tem essa saída aqui. Quando significa, é só uma questão de tempo, isso vai acontecer. Então, veja, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, ok? Deus orientou os seus escritores a registrar. Então não é por acaso que você tem um se aí, não um quando. É proposital. Se você tivesse um quando aí, significaria simplesmente que o pecado ia continuar sendo a norma, o fracasso ia continuar sendo a norma da nossa vida. Mas por causa desse se, o fracasso não é mais a norma da nossa vida. O pecado não é mais a norma da nossa vida. Embora ele seja ainda uma realidade que nós possamos vir enfrentar. Aí, a segunda coisa que eu quero colocar. Por que a gente não precisa mais ficar angustiado se falharmos? Se pecarmos? Ele diz, é porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é porque nós somos pessoas boas, não é porque nós vamos nos empenhar mais e vamos ser melhores, mas é porque nós temos um justo diante de Deus, nós temos alguém que nos representa diante de Deus, nós temos alguém que pagou o preço do nosso fracasso diante de Deus. Então, se em algum momento você fracassar, não fique caído diante do seu fracasso. Levante-se e vá até aquele que pode te restaurar. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer, é isso que nós temos que fazer. Nós estamos lidando com algum tipo de fracasso na vida? Você está lidando com algum tipo de fracasso na sua vida? Você está sob ameaça de alguma realidade de fracasso na sua vida? Nós, como comunidade, como igreja, estamos enfrentando algum tipo de fracasso? Nós, como família, estamos enfrentando? Você, na sua família, está enfrentando algum tipo de fracasso? Veja, o que as Escrituras nos dizem é: não deixe que isso defina quem você é. Não fique parado aí. Não fique diante dessa realidade. Não detenha a sua vida aí. Você vai se prostrar. Davi se prostrou. Mas Davi não se prostrou diante do seu fracasso. Davi se prostrou diante do Deus que ele servia e adorava. Olha só, como resultado desse momento de fracasso na vida de Davi, nós temos a composição de Davi do Salmo 51. Que é um salmo de confissão que ele faz por causa dessa situação. Veja o que ele diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9, João tirou daí. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 51, versículo 1 e 2. Davi não está se colocando diante de Deus, dizendo: Deus, olha, se o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou fracassar. Se o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou errar. Você já fez isso já alguma vez? Ah, Deus, só dessa vez, né? Só dessa vez aí eu não faço mais. Não é isso que Davi faz. Davi se ajoelha diante de Deus. Davi jejua, Davi chora. Davi rasga suas vestes. Davi ora. Não baseado em quem ele é, não baseado na sua justiça, mas baseado em quem Deus é. Baseado na justiça de Deus, na sua misericórdia, no seu amor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Então, não acolha o fracasso como a realidade da sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos aí no texto é a não deixar que o fracasso defina quem somos. Não deixar que o fracasso defina a nossa identidade. O texto nos versos 19 a 20 diz assim, 2 Samuel de novo: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, porque ele estava orando para que Deus curasse a criança, não é? Mas a criança morre, realmente. Então os conselheiros ficaram com medo de contar para Davi, porque a criança estava doente, Davi estava naquele estado. Aí falaram, nossa, se a gente contar para ele que a criança morreu, aí ele vai morrer, né? Porque ela é doente, ele está assim, nesse estado deplorável, né? E aí eles começam a cochichar entre eles. Como é que a gente faz? Conta para o rei, não conta para o rei? Como é que a gente conta? E o Davi começa a ver o cochicho deles e ele... Captei vossa mensagem, né? Ok? Aí ele pergunta para eles, a criança morreu? E eles respondem, sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se, presta atenção nisso. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Essa outra postura de Davi nos ensina como é que nós devemos entender essa realidade do fracasso que chega na nossa vida como algo que nós enfrentamos, mas que não faz parte de quem nós somos. Seus fracassos não fazem parte de quem você é. Sejam eles quais forem. Seus fracassos não definem sua identidade. Você precisa acreditar nisso. Muitas vezes o que acontece é que, frente a algum fracasso, ou alguns fracassos que nós temos na vida, nós acabamos nos deixando enganar pela mentira de que nós somos fracassados. A gente engole essa mentira. Nós precisamos entender que o fracasso é parte da vida. Sabe por que você fracassa? Sabe por que eu fracasso? Sabe por que muitas vezes a gente tem fracassos na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios, na igreja? É porque nós estamos vivos. É porque nós estamos vivos. Só morto não fracassa. Se você estiver vivo, você vai lidar com fracassos na sua vida. Mas nós não devemos aceitar que o fracasso seja parte da nossa identidade. Eu acho isso tremendo. Veja o que Davi faz. Davi, quando fica sabendo que o menino morreu, ele vai para a presença do Senhor. Ele vai para a presença do Senhor para adorar. Por quê? Porque Davi entende que havia fracassado, mas que o fracasso não era a definição de quem ele era. Davi se entendia como homem segundo o coração de Deus, como um adorador. Apesar do seu erro, apesar do seu pecado, o seu fracasso, e no caso de Davi aqui foi um fracasso moral, apesar do seu fracasso moral, Davi entendia, isso não sou eu, esse fracasso não sou eu, esse adultério não sou eu, esse assassinato não sou eu, isso não me define, eu sou o homem segundo o coração de Deus, eu sou um adorador. E é isso que ele faz, ele não tem medo de entrar na presença de Deus, ele vai para a presença de Deus, ele o adora. Eu acho isso muito interessante, porque Davi estava orando para que Deus curasse o seu filho, mas ele morreu. Veja, muitas e muitas vezes dentro de situações de fracasso na nossa vida, e que nós começamos a interceder, a orar, a pedir para Deus que as circunstâncias, as realidades, as consequências advindas daquilo mude, e elas não mudam.
O que acontece muitas vezes com a gente? Nós ficamos irados com Deus. Nós ficamos irritados com Ele. Nós dizemos, é assim, o Senhor não fez, o Senhor não perdoou, o Senhor não curou, o Senhor não salvou, o Senhor não mudou, também não quero mais saber do Senhor. Não vou mais adorá-lo, não vou mais participar de uma igreja, não quero mais saber disso, não vou mais ler as Escrituras, não quero. Não é essa a atitude de Davi. Não é. Davi se depara com essa realidade, e Davi tem consciência do seu fracasso, e tem consciência das consequências advindas do seu fracasso, mas em nenhum momento ele assimila o seu fracasso como sendo parte de quem ele é. Então eu quero te perguntar, como você tem se visto? Como você tem se deixado definir? Eu quero dizer para você que o seu casamento pode não estar bem, que os seus negócios podem não estar bem, que a criação dos seus filhos pode não estar indo lá muito bem, às vezes até mesmo a sua própria caminhada com Deus pode não estar lá grandes coisas. Mas eu quero afirmar para você, que está tudo bem você não estar bem, por conta do seu fracasso, porque Deus não vai apontar o dedo para você. Ele não nos define por isto. Deus nos define pela vitória que Jesus Cristo conquistou para nós. É assim que Ele nos define. Eu acho fantástico. Davi vai à presença do Senhor, ele vai adorá-lo, e Deus não diz para Davi, peraí, o que você está fazendo aqui? Seu pecador, adúltero, seu assassino, fora da minha presença. Está achando que eu não vejo as coisas erradas que você faz? Não. Deus recebe a adoração de Davi. Deus acolhe Davi na presença dele. Sabe, as pessoas podem apontar os dedos para você, para mim, e apontar os nossos fracassos, mas eu quero dizer para você que o dedo das pessoas não é o dedo de Deus. O dedo das pessoas não é o dedo de Deus. O dedo de Deus não aponta para você, o dedo de Deus aponta para Jesus, aleluia. Isso é maravilhoso. Veja como a palavra de Deus diz que Deus nos define. Romanos 8,37 diz assim, mas em todas estas coisas, não em algumas coisas, não só nas coisas boas, não só nas nossas vitórias, não só nos momentos bons, não só naquilo que dá certo, mas em todas essas coisas. Se você ler anteriormente essas coisas, você vai ver que Paulo está descrevendo um monte de situações difíceis. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, tem hora que eu não sei se nós é que somos muito comedidos, né? Das nossas emoções. Achamos que a gente tem que controlar muito as nossas emoções aqui. Ou se a gente não entende mesmo algumas coisas, não é? Porque tem coisas que eu leio na Bíblia que, meu Deus, a vontade que eu tenho é de gritar, pular, plantar bananeira, entendeu? Tem coisas que a gente canta aqui, que a vontade que eu tenho é de dar um urro. Hoje nós cantamos aqui, a morte venceu. Você consegue entender o que significa isso? Jesus ter vencido a morte, que a tumba está vazia. O Palmeiras faz gol, a gente quase delira. Ou de raiva ou de alegria. Depende se você é palmeirense ou não. Mas as nossas emoções afloram. E aí a gente faz afirmações tão extraordinárias como essa. A morte venceu, a tumba está vazia. E a gente diz assim, a morte venceu, a tumba está vazia. Pelo amor de Deus, acorda. Cara, você está entendendo o que você está dizendo? Jesus ter vencido a morte, a tumba está vazia, significa que se você morrer, você não vai ficar dentro da sepultura. Você não precisa ter medo da morte mais.
Agora preste atenção nisso. Esse é outro texto assim, que se a gente entender, não tem como a gente falar. O texto não diz que nós somos vencedores. O texto diz que nós somos mais do que vencedores. O que é isso? O que significa ser mais do que vencedores? Eu estava numa conferência um tempo atrás, junto com o Wesley, eu ouvi um exemplo lá, eu falei, não, eu vou usar esse exemplo em algum momento que eu pregar. Eu falei para o Wesley, não falei? E chegou a hora. Eu falei, cara, que explicação para entender o que é mais que vencedor? Sabe o que é mais que vencedor? Mais que vencedor é o cara que é um boxeador, e ele entra no ringue para lutar contra o campeão mundial de boxe. Entendeu? E são 12 assaltos. E ele vai lá e luta, e toma burdoada, e toma burdoada, e toma burdoada, e toma burdoada, e ele fica em pé. Sabe aquele rock balboa? O cara não cai, né? E toma, e ele dá e toma. Ele está lutando contra o campeão mundial. E aí chega no último round, ele desfere um golpe e pega o queixo direto do campeão. E o campeão vai para a lona. E ele ganha do campeão mundial. E ele recebe um cheque milionário, porque ele ganhou do campeão mundial. Aí ele chega na casa dele, com um olho desse tamanho, com a cara inchada, todo ensanguentado. Não está sangrando porque já fez uns curativos, né? Mas está todo lá, retalhado. E aí a mulher dele abre a porta e diz para ele assim: meu amor, cadê o cheque? Esse aí é mais que vencedor. O campeão, o cara que ganhou do campeão é um vencedor. A mulher é mais que vencedora. Ela não precisou lutar, ela não precisou apanhar, ela não precisou bater, ela não precisou, ela usufruiu daquilo que ele ganhou. É isso que significa ser mais do que vencedor. É assim que Deus olha para você, é assim que Deus me vê e te vê. Ele aponta o dedo para você e diz: mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque o vencedor foi Jesus. Ele apanhou por você, ele lutou contra o pecado por você, ele enfrentou o inferno por você, ele derrotou Satanás por você. Ele venceu a morte por mim e por você. E ele está vivo. E ele trouxe o cheque. E ele colocou na sua mão. Aleluia! Isso é ser mais do que vencedor. Davi sabia disso. Davi entendia isso. Por isso ele foi na presença de Deus. Mesmo diante do fracasso. Nós precisamos continuar acreditando nisso. Nós precisamos continuar a acreditar naquilo que Deus diz sobre nós em sua palavra. No Salmo 51, versos 10 a 12, Davi ora assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi ora assim porque ele sabe que Deus conquistou por ele. Ele é o seu Salvador. Davi vive numa realidade que eu e você não vivemos. Jesus não tinha morrido ainda. O Espírito Santo era dado somente para pessoas com funções específicas, e Davi recebeu o Espírito de Deus nele porque ele era o rei de Israel. Mas Davi sabia que se Deus não estivesse alinhado, se a pessoa não estivesse alinhada com os propósitos de Deus, o Espírito de Deus podia ser tirado dela. Foi tirado de Saul, que era o rei antes de Davi. E Davi não quer perder a intimidade e a comunhão com Deus. Mas veja, nós somos mais do que vencedores. O Espírito nos foi dado na nova aliança. Ele nunca mais vai ser retirado. Nós podemos crescer em intimidade com Ele.
Então, eu e você podemos fazer essa oração de Davi sem precisar nos preocuparmos com perder o espírito. A gente pode orar dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Eu não quero deixar de estar na tua presença, porque eu sei que o Senhor não retiras de mim o teu espírito. Quantos aqui essa manhã estão precisando experimentar um renovar da alegria da salvação? Sabe por que às vezes a gente canta isso? O véu foi rasgado, a morte vencida, a tumba vazia está, sem entusiasmo no coração, porque nós perdemos a alegria da salvação. Porque nós estamos deixando que o fracasso nos defina. Ao invés de sermos definidos por quem Deus diz que somos, somos mais do que vencedores. Por fim, nós aprendemos com essa história de Davi a caminhar seguros da graça de Deus. Olha os versos 24 e 25. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba. Como começa o capítulo 11? Batseba, quem é aquela mulher? Batseba, mulher de Urias. Capítulo 12, verso 24. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Eu acho que quando Davi viu o Natã de novo, ele falou: não me vem, não. Mas agora a mensagem era boa. Natã foi dizer para Davi que o menino que nasceu de Batseba era amado pelo Senhor. Natã foi dizer: você deu o nome de Salomão a ele, mas o nome que o Senhor deu a ele é Gedidias. Gedidias significa amado pelo Senhor. As Escrituras nos dizem que no dia que nós nos encontrarmos para estarmos para sempre com o Senhor, Ele vai nos dar uma pedrinha branca, que vai estar escrito um novo nome para você, para mim. Na terra, eu me chamo Ricardo. Talvez no céu, eu me chame Gedidias, amado pelo Senhor. Deus tem um nome que Ele escolheu para cada um de nós, e você vai conhecê-lo o dia que você estiver face a face com o Rei. Eu não sei como você se sente diante do que eu acabei de ler aqui, mas eu me sinto assim, embasbacado. Hã? É a mesma história? Será que alguém não pegou um trecho de uma outra história e colocou aí no meio? Como assim? Como Davi pode simplesmente ir até Batseba, a mulher do homem que ele mandou matar? Como é que Davi pode simplesmente olhar para ela sem se lembrar do que aconteceu? Sem se lembrar do seu adultério? Sem se lembrar de que ele matou Urias? Como ele pode se relacionar com ela como se nada tivesse ocorrido? Como sua mulher, se deitar com ela? Como o Deus que em alguns momentos atrás, um texto, está irado com Davi, por causa dessa situação, por causa dessa mulher, por causa daquilo que aconteceu, a ponto de deixar
o filho deles morrer. Agora simplesmente parece que não se importa com mais nada. Ao contrário, o texto diz que o Senhor o amou. Sabe por quê, queridos? Por causa disso. O Senhor o amou. Esse é seu amor. Esse é o Deus que se revela em Jesus Cristo. Ele tem que lidar com o nosso pecado, mas o seu coração está cheio de amor por nós. Ele não nos rejeita, Ele não desiste de nós. Esse é o seu amor. Você consegue enxergar o Evangelho aqui? Por que Davi não morreu? Porque um inocente morreu no seu lugar. Por que Davi pôde ser perdoado? Porque um inocente morreu em seu lugar. Por que eu e você podemos fracassar, mas mesmo assim estar tudo bem? Não é porque Deus não se importe com os nossos fracassos, ainda mais se esse fracasso tiver a ver com ofendê-lo com o nosso pecado, mas é porque um inocente morreu em nosso lugar. Um inocente morreu no seu lugar, no meu lugar. É porque assim como o filho de Davi morreu no lugar de Davi, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu no meu lugar e no seu lugar. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, nós não temos o direito de ficar imobilizados pelo nosso fracasso. Isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer com você. Nós precisamos crer no que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. E assim como Davi, a gente precisa simplesmente levantar e tocar a vida adiante, seguros na graça de Deus. Davi diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. O Evangelho nos diz: tudo bem não estar bem, porque Deus pode nos acolher mediante Jesus Cristo. Tudo bem você se sentir inseguro. Tudo bem você fracassar. Tudo bem você se cansar. Porque Jesus é a resposta para cada uma dessas questões. A religião diz que temos que fazer mais, que precisamos ser melhores, para que então Deus possa se agradar de nós e vir ao nosso socorro. Mas o Evangelho nos convida a uma vida de confiança no amor de Deus. O Evangelho nos convida a andar apegados à sua graça e a experimentar o seu poder transformador que vem sobre nós, em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ele faz isso na vida de cada um daqueles que, assim como Davi, se rendem ao governo amoroso de Deus em Jesus Cristo. Então, tudo bem não estar bem, porque tudo ficará bem no final. É o que Deus promete. Então, não deixe que seu fracasso o imobilize. Levante e ande. Vá adiante.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, vem. Pedimos mais da Tua presença nesse lugar agora. Mais da Tua presença sobre nós agora, Senhor. Senhor, nós vamos a Ti como Davi foi. Porque nós não queremos ficar sentados diante do nosso fracasso. Porque nós acreditamos que o Senhor, naquilo que o Senhor diz sobre nós. Nossa identidade é essa, somos mais do que vencedores, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nos envolva agora, Pai, com Tua graça. Essa graça que renova, essa graça que nos põe de pé, essa graça que nos dá força para continuar andando. Essa graça que muda a história, como mudou a história de Davi. Seu primeiro contato com Batseba foi contato com uma mulher com a qual ele se envolveu num adultério, mas seu último contato com Batseba foi o contato com a mulher amada pelo seu coração. Gede Dias, Espírito Santo de Deus, traz essa palavra ao nosso coração. Somos amados e amadas pelo Senhor, por causa do que Jesus fez por nós. É no nome dEle que nós oramos, Pai. Amém.